Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Aqui visamos o esclarecimento das massas para uma sociedade mais humana e fraterna. Eu sou Cris de Pascoal. Eu sou o Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Hoje falaremos com Deepak Sankara Verda. Ele é pesquisador, ex-rabino, criptologista, cabalista, escritor de uma série de livros, decodificador do Código da Bíblia e muito mais. Seja bem-vindo, né, Deepak? Boa noite. Sinto-me agraciado de estar com vocês mais uma vez. Ok, a honra toda é nossa, Deepak. Pessoal, saudações a todos os nossos internautas. Hoje voltamos com o nosso segundo programa com o nosso amigo Deepak Sankara. Hoje o assunto será Mistério de Jonas, um OSNI ou um submarino Atlante? Vamos lá, Deepak, pode continuar. Vamos lá. Bom, a história de Jonas, né? Para quem já leu a Bíblia, né? É uma história muito enigmática, né? Que fala de um homem, né? Que comandado pelo sagrado a cumprir uma missão divina. Essa missão era contra a cidade de Nínive, né? A cidade de Nínive, né? Para quem não sabe, ela foi construída por um homem chamado Nimrod. Nimrod, ele era bisneto de Noé, né? E Nínive, né? O edificador de Nínive é o mesmo edificador de Babel, por exemplo, né? E foi em Nínive que o Dr. Zeharia Sitchin, né, encontrou nas tabuinhas cuneiformes, né, as informações sobre os Anunnaki, né? Foi lá em Nínive. Bom, então a história de Jonas é a história de um profeta, né, que, comandado pelo divino, ele resolve desobedecer, né? E ele quer fugir, então. Então ele pega um barco, um navio, para um outro lugar. Nesse caminho, né, Deus intervém, né? Vem uma tempestade na história e tal, e as pessoas querem se livrar daquela tempestade antes que elas destruam o navio, né? Elas pegam o Jonas e jogam no mar, né? Sim. E aí então diz o texto, né? Inclusive em hebraico, né? Vayemam Adonai dag gadol lebiloa et Yonah vayehi Yonah pimei hadag shelosha yamim ushelosha leilot, né? Traduzindo seria, né? Que enviou, né, o sagrado, um grande peixe, né, para engolir o Jonas, né? E esteve Jonas dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. É o que diz lá no livro de Jonas. Bom, todo mundo que já leu essa história, né, fica com a pulguinha atrás da orelha, né? Peraí, como é que um peixe poderia engolir uma pessoa? E como essa pessoa poderia ficar viva no interior desse peixe por 3 dias e 3 noites, por exemplo, né? Poderia ter sido uma baleia? Né? Sabe-se que não, porque a garganta da baleia não ia passar um ser humano. É verdade, não passaria certo? mesmo. Uhum. Né? Começa por aí, né? Outra coisa é que os ácidos estomacais, né, de alguém que caísse dentro de um peixe, né, ia virar ossos rapidamente, né? Então, do que é que nós estamos falando? O que aconteceu nessa história de Jonas? Jonas foi engolido por um peixe ou foi uma outra coisa, né? Bom, para descobrir a verdade, nós vamos lá no Zohar, que nós já citamos, né? Que é o livro que revela todos esses códigos, né? O Zohar Sagrado. E o Zohar, ele diz o seguinte, né? Que quando Jonas foi engolido pelo peixe, né? O Zohar diz assim: ele viu na barriga do peixe um espaço aberto e salas de um palácio e os 2 olhos do peixe brilhando como o sol. Ao meio-dia, dentro dele, do peixe, né? Havia uma pedra preciosa que iluminava tudo ao redor e tornou visíveis as maravilhas, ou os mistérios, os segredos do fundo do mar para Jonas. Interessante, hein? Por esse texto aqui, nós sabemos que o peixe era uma máquina. Sim. Ok? Ele tinha janelas, ele tinha compartimentos, salas, né? E era alimentado por algum tipo, né, de fusão, que nós não sabemos o que era, que é falado aqui, né, que era uma pedra preciosa que brilhava e iluminava tudo, né? Isso devia ser algum tipo de reator, né? Então nós estamos falando de uma máquina, ou um submarino ou um OSNI.
Isso pode Isso ser é bem de claro. algum ser intraoceânico ou não, Deepak? Ou, né, essa é uma pergunta muito interessante, né? E quem está falando isso daqui são os rabinos, né, que discutiam esses mistérios. Muito Né? interessante mesmo. Eles é que estão Interessantíssimo. dizendo, olha, vocês querem saber? Eles não falaram assim, olha, era uma máquina, mas eles escreveram de uma forma que os iniciados, os decodificadores, os buscadores de mistérios, quando lessem esse texto aqui, eles iam falar, olha, isso aqui, cara, é uma máquina, né? Então me lembra muito, inclusive, o submarino Nautilus, né? É do Júlio Verne, Júlio Júlio Verne. Verne, né? 20 mil léguas submarina. Então, quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, cara, o Júlio Verne conhecia o Zohar. Nossa. Tá na cara, né, na história. Bom, então o que que acontece? Então, era com certeza uma máquina, e eu penso para mim que era uma máquina Atlante, né? Aí a pergunta que vai vir é, peraí, mas Atlântida existiu mesmo? Não é um conto de Platão? Hum, certo. É a pergunta que surge, né? A resposta é, Atlântida não existiu, ela existe. Ela Começa existe, por aí. mas está submersa Ela está ou submersa, né? submersa, tá? Ela existe e Platão aprendeu sobre Atlântida com o profeta Jeremias na Bíblia. Tá? Ele foi discípulo de Jeremias. Foi Jeremias quem contou esses mistérios para ele, não foi o Solon, como todo mundo imagina, né? Bom, o que acontece então? Né? Para a gente ter certeza disso, eu vou citar um outro trecho do Zohar sagrado, né? Que conta a história de um místico, né? De um certo rabino. E o Zohar fala assim: Rabi Nehorai, o nome dele era Nehorai. O ancião estava certa vez viajando pelo mar. Né? O barco foi destruído em uma tempestade. E todos os que estavam nessa embarcação foram afogados. Mas ele, o Rabi Nehorai, por algum milagre, desceu, né, até o fundo do mar. E lá no fundo do mar ele encontrou um país em que viu os seres humanos estranhos de tamanho pequeno. Eles estavam recitando orações, mas ele não pôde entender o que eles estavam dizendo, porque era uma língua que ele não conhecia. E por outro milagre, ele foi devolvido à superfície e disse: Bem-aventurado são os justos que estudam a Torá e conhecem os seus mistérios mais profundos. Então, dessa parte, ele já fala que são intraoceânicos, né? Que tinham seres Exatamente. lá. Então, o que aconteceu na história? Rabi Nehorai ele foi salvo por algum tipo também de máquina, né? Aqui chamada de milagre, né? Que levou ele até o fundo do oceano, nessa cidade submarina, né? E evidentemente eu penso que esses seres são de tamanho pequeno, né? Devido talvez à gravidade, né? A pressão, né? Digamos, do oceano sobre esse lugar, né? Então eles devem ser menores em função disso, né? E lá ele viu essa cidade, esses seres, eles falavam uma outra língua, inclusive, e depois ele foi trazido de volta para cima, né? E então ele falou a respeito dessa questão, né? Então nós sabemos, né? Cruzando as duas histórias, né? Uma, que a Atlântida existe. Duas, que Jonas foi salvo por uma máquina que possivelmente era uma máquina Atlante, né? Então esse é o mistério da questão. Isso está codificado nos livros antigos. Isso aqui não é invenção, não é especulação, né? É Está uma escrito história que nos está livros, né? escrita em livros na língua aramaica que tem mais de 2000 anos. Certo. Maravilha. Eu gostaria de saber, né, qual a mensagem principal dessa história, no seu entendimento, para a nossa humanidade atual. Bom, a mensagem principal é que, inclusive, muito tempo atrás, sabe, uns 10, 12 anos atrás, eu tive um sonho, né? E nesse sonho, eu via aquele filme Man from Atlantis, aqui foi chamado O Homem do Fundo do Mar, passava na Correto. década de 80, né? 70, 80. E eu vi uma cena desse filme no sonho, na cena em que o Mark Harris, né? Ele entra no mar para ir embora, mas depois ele desiste e volta, né? E ele pega na mão da Elizabeth e fala assim: eu não aprendi o bastante. E eu acordei desse sonho, né?
Na minha mente tinha a seguinte mensagem: você não sabe tudo. O que você não sabe? Atlântida existe. Né? E além de existir Atlântida, né, quando ela emergir, o mundo todo vai ser mudado em função da sabedoria. Porque Atlântida é uma alusão à sabedoria. Interessante. Interessante Porque mesmo. os Atlântidas eram sábios. Né? Então, quando isso ficar claro, né, quando a humanidade vê o ressurgimento da Atlântida, né, isso vai ser um impacto muito grande. Né, e vai direcionar a humanidade, né, em direção à sabedoria. Interessante. E você acha que isso demora para ocorrer, Mai, Deepak? Olha, nós estamos numa época de revelações de grandes mistérios. Mistérios que não foram conhecidos por gerações anteriores, estão sendo conhecidos agora, por essa geração. Né? Então, eu penso que não demora, não. Né? Do jeito que as coisas estão caminhando, né? Sabe? E o Zohar é um livro tão profundo, tão certo. Só para a gente ter uma ideia, né? O Zohar falou. Tem no Zohar sobre a queda das Torres Gêmeas, com detalhes impressionantes. Nossa, interessante. Então, Deepak, por gentileza, eu gostaria que você falasse um pouquinho, só desse uma complementação do que seria o Zohar. Bom, o Zohar é o seguinte, tá? Eu vou explicar, vou ter que ir lá atrás para a gente entender. Uhum. Quando Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, né? E é escrito o seguinte, que a Torá, né? Ela foi dada, ela estava escrita em 6 tábuas de safira. Ok. Não eram, que nem a gente vê no filme Moisés lá com umas pedras bem feinhas, bem mal escritas e tal. Não tem nada a ver. Elas eram de safira, que eram quase transparentes, né? E as letras flutuavam sobre as tábuas, de forma que elas podiam ser vistas milagrosamente tanto à direita como à esquerda, como de frente como de verso. Um holograma. Olha, muito interessante, né? Bom, 6 tábuas por quê? Porque eram 5 livros, né? Que hoje são chamados de Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Que em hebraico é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. E um 6º livro, que era o Zohar. Porque o Zohar era a chave que decodificava todos os mistérios que estavam codificados nessas 5 outros pavimentos de safira, outras tábuas de safira, né? Bom, o que acontece é que os israelitas pegaram e usaram esse conhecimento mal, né? Aí Moisés na história quebra as tábuas, a gente já sabe e tal, né? E aí depois de um tempo ele recebe de novo. Mas quando ele recebe, dessa vez ele recebe só 5. Não 6. Porque o Zohar foi escondido. Porque ele foi mal usado. Conhecimento nele. Né? Mas ele foi passado boca a boca de mestre para discípulo durante muitas gerações. Né? O Zohar é falado no livro de Daniel, por exemplo, na Bíblia. Onde Deus fala assim, ó, e você, Daniel, sela o livro e guarda as palavras. No fim, muitos vão estudá-lo minuciosamente e o saber vai se multiplicar. Que maravilha. Isso está acontecendo de certa forma, né? Tá. Já está, porque o Zohar foi aberto, está disponível para qualquer pessoa que queira estudá-lo, lê-lo, né? Hoje em dia. Então isso está acontecendo, né? Então, depois de muito tempo, né? Um rabino chamado Shimon Bar Yochai, né? Cujo mestre dele havia sido assassinado pelos romanos, né? Fugindo de um decreto de morte que o imperador Adriano havia dado sobre ele, porque como resultado da morte do seu mestre, ele foi e matou o soldado romano que havia matado o seu mestre, né? E como ele matou esse soldado romano, era uma coisa que assustava os romanos. Então ele não usou ferramentas físicas, né? Então foi colocado, ele fugiu, se escondeu numa caverna por 13 anos. Então diz que nesses 13 anos, os anjos desceram, o profeta Elias apareceu e Moisés também, e revelaram para ele todos os segredos do universo, que foram codificados nesta obra que se chamou Zohar. Zohar, né, significa esplendor, radiância, brilho. Né? Em hebraico é chamado Sefer HaZohar, o livro do esplendor
ou o livro da radiância, né? Então o que é dito? Então no Zohar, Moisés conta ao Rabino Shimon, né, que a Torá era um código e Correto. que informações estavam codificadas de forma milagrosa em cada letra hebraica. Bom, passaram os 2000 anos, né? Um rabino lá de Jerusalém, que é tido como o maior matemático do mundo, né? Que ele havia imigrado da Lituânia, chamado Eliyahu Rips, ele ouviu falar desse código, né? E aí ele foi numa biblioteca lá em Jerusalém e encontrou um pequeno compêndio escrito por um outro rabino, muito pequenininho, que fazia alusão a esses códigos. Ele ficou muito intrigado com isso. Aí ele resolveu desenvolver um programa de computador, né, para saber se esses códigos que estavam na Torá, eles aconteciam por obra do acaso ou se havia um código colocado ali propositalmente, né? Então eles passaram 14 anos desenvolvendo esse programa. No final desses 14 anos, eles começaram a revelar códigos, né? E ficou muito claro que todos os códigos que estavam escritos na Torá, que foram falados pelo Zohar, eles haviam sido codificados propositalmente no texto, né, por alguém, né, ou um ser que conhecia todos os pavimentos, ou seja, todos os futuros, todos os passados, todos os presentes e todos os universos. Né? Isso foi e o dado. Zohar, assim, O Zohar, então, foi um presente ofertado para que a humanidade, no futuro, né? exato. Agora, No agora, decodificasse para conhecer a verdade. a verdade, exatamente. Então o Zohar é essa chave, né? O Zohar é essa chave. Esse livro sagrado, né? Ele já foi chamado, né? Pelo apelido ou pelo nome código de o Cajado de Moisés. Interessante. As pessoas Viu? pensam que Moisés tinha um cajado de madeira na mão. Era um livro. Era um cajado de safira, na verdade, né? A palavra safira em hebraico é sapir, né? Ela tem as mesmas letras da raiz da palavra sefer, que é livro. Então o cajado, na verdade, era um livro que continha todas as informações. Inclusive, por exemplo, você tem uma ideia, né, de como é profundo isso, né? Moisés sabia da passagem de um cometa, né? Naquele tempo, lá no Egito. E então ele coincidiu a saída do povo hebreu do Egito com a passagem deste cometa. E por isso que nasceu a Páscoa ali, né? Que a Páscoa vem do hebraico Pessa, que significa passagem. Passagem. Tá? Porque refere-se à passagem desse grande cometa, na qual a Terra cruzou a cauda dele, e ele é a raiz de todos os milagres que foram realizados no Egito. Eu tenho uma pergunta para te fazer antes da gente encerrar esse programa, porque eu acho que Sim. Você que é um profundo conhecedor do Zohar, qual a mensagem que o Zohar traz para este momento da humanidade, Deepak? Eu sei que você conhece muito, mas uma coisa assim que está na sua mão que você pode ofertar para os nossos internautas. Desperte, conheça a si mesmo. A mensagem é essa. É sempre a mesma coisa, né? Não tem outra, porque, sabe, enquanto você não souber quem você é, você vai ser manipulado. É verdade. Se você não quer ser mais manipulado, você tem que despertar. Você tem que saber quem você é. Né? Então, essa é a verdade. Eu gostaria que o Deepak Sankara passasse os contatos dele, né? Então vamos lá, né? Bom, sobre todos esses mistérios, né? Como eu já falei no programa anterior, né? O livro que você vai encontrar, tudo isso que está sendo falado aqui é o livro Câmaras do Tetraedro. Você encontra ele à venda no Clube de Autores na internet. Né? Para me achar, se alguém quiser me convidar para uma palestra, alguma coisa assim, né? Organizar uma palestra e me convidar, vai me encontrar no Facebook como Artesão da Luz. Tá? Artesão da Luz. Que é o significado de Deepak, né? Seria aquele que faz lâmpadas. Então, Artesão da Luz. Né? Então, vai me encontrar como Artesão da Luz, né? Mas envie uma mensagenzinha, se apresente, né? Olha, eu sou fulano de tal, te ouvi no programa e queria te adicionar. Porque se não enviar a mensagem, eu não aceito, tá? Ok. É isso aí. Bom, Mauro, a gente vai ficando por aqui agradecendo o Deepak Sankara, que é maravilhoso estar com ele. E ele vai vir, pessoal, e muitos outros despertos aí para trazer o conhecimento para esse momento, que é um momento de compartilhamento. Gratidão,
Deepak Sankaraveda, uma honra estar contigo. Gratidão, Mauro, Dom Pedro. Gratidão, Cris, gratidão, Deepak. Foi mais uma vez uma grande honra poder estar aprendendo, tendo uma verdadeira aula e dividindo conhecimento com todos os nossos internautas. Legal. Bom, pessoal, até o próximo Despertos. Até mais, pessoal. Até. Acabamos de apresentar Programa Despertos.